Se a gente pensar em termos de saúde mental, existem algumas coisas que eu não recomendaria que você fizesse no seu processo de emagrecimento. A primeira coisa é reduzir drasticamente a quantidade de calorias que você ingere. Algumas pessoas gostam de fazer cálculo de calorias. Eu não tenho uma opinião necessariamente formada sobre isso de forma geral. Eu acho que para algumas pessoas pode funcionar bem e outras pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado, principalmente em termos de ansiedade, né? Bom, depende de onde é que a gente está partindo, né? Qual é o ponto que a gente está partindo. Mas eu não recomendo que se faça isso, porque isso pode gerar um grande estresse para o seu corpo. Né, se eu tenho o hábito de comer, sei lá, 2.000 calorias por dia, 2.500 calorias por dia, e eu reduzo isso para 1.000 calorias, eu estou num déficit calórico que é muito grande. Isso pode, inclusive, gerar um declínio do funcionamento do meu metabolismo, inclusive dificultar a perda de peso. Mas não só por isso que eu não recomendo, é porque você vai passar fome. E passando fome, você vai se estressar. E com alto estresse e com fome, você, pode acabar não necessariamente emagrecendo, e 2, isso pode impactar vários outros processos que vão te trazer outras questões além da frustração. Pode ser que você fique mais ansiosa, pode ser que você fique mais mal-humorada, e aí isso cause problemas nos seus relacionamentos, enfim. Não recomendo que você faça isso. A segunda coisa que eu não recomendo que você faça é cortar absolutamente tudo. Então tem algumas pessoas que entram em umas dietas que não pode comer pão. Entenda, estou falando de pessoas saudáveis. É claro que pessoas que têm doença celíaca não podem ingerir glúten, então, de forma geral, são pessoas que não podem comer pão. Existem pães sem glúten? Sim, e essas pessoas sabem quais são os pães que elas podem ingerir. Estou falando de população geral, né? Então, reduzir drasticamente, ou na verdade cortar alimentos específicos. Então, eu nunca mais vou comer pão, eu nunca mais vou comer arroz, eu não posso comer carne vermelha, eu não posso comer, sei lá, banana, porque tem muita caloria. Gente, isso não existe. A gente vai tentar melhorar ao máximo a nossa qualidade da alimentação, mas sair cortando um monte de coisa, e principalmente um monte de coisa que você gosta, geralmente não faz sentido. É claro que não dá pra gente liberar completamente, por exemplo, o McDonald's, né? Não dá pra comer McDonald's absolutamente todos os dias, mas a gente pode escolher alguns dias específicos para que a gente possa curtir isso enquanto uma experiência, talvez ir até a lanchonete, comer o lanche, levar alguém que seja especial e viver esse momento com qualidade. Mas eu não sou a favor da gente cortar completamente alimentos específicos, acho que isso não tem muito uso, na verdade. A terceira coisa que eu não recomendo que você faça é compensar a sua alimentação. Então, eu comi muito esse final de semana, então eu vou passar 2 horas a mais na academia. Ou então, eu vou caminhar 50.000 passos. Ou então, eu vou fazer um jejum de 24 horas. Né, assim, isso não funciona, principalmente em termos de comportamento alimentar. Porque se a gente ficar vendo essa lógica da nossa alimentação sempre como algo que eu tô fazendo certo e eu tô fazendo errado. Se eu tô fazendo errado, eu mereço punição. A minha punição vai ser essa daqui, eu vou ter que compensar desse outro jeito. Eu vou me ensinar, eu vou realmente aprender um comportamento alimentar que é transtornado. Porque tá tudo bem se um dia a gente come um pouquinho a mais, no outro dia a gente só volta a fazer o que a gente estava fazendo antes. A gente não precisa compensar, a gente não fica devendo a alguém alguma coisa. É só voltar. E o quanto mais a gente tem esse tipo de comportamento compensatório, maior é a chance, da gente acabar desregulando, seja como for, nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas alimentares mesmo, né? Se eu tenho essa relação com a comida que é tão confusa, que é tão instável, entende que eu nunca vou conseguir comer em paz? Que eu sempre vou sentir que eu tô devendo alguma coisa ou que eu tô errada? Não precisa ser assim. Comida é só comida. E a gente precisa desenvolver a habilidade de escolher o que é que a gente vai comer. E não comer porque tem que comer, porque tá com aquela fissura, aquela coisa incontrolável. Quando isso acontece, significa que tem algo que precisa de cuidado. Quarta coisa tem bastante a ver com a anterior, né? Que eu não recomendo. Que é o gatinho se espreguiçando. Que é pular refeições. Então, de forma nenhuma, a gente vai submeter o nosso corpo ao estresse da fome. Não é algo que costuma fazer sentido. A quinta coisa é a gente focar especificamente na balança. Principalmente se a gente tem tentado incluir outros hábitos na nossa rotina. Às vezes a balança não vai mudar. Mas por que eu tô trocando o elevador pela escada? Por que eu tô fazendo mais caminhada? Por que eu tô fazendo musculação? Eu vou estar também desenvolvendo músculo. E aí olhar só para a balança não vai te dizer o quanto do processo você está evoluindo. Porque ele vai mostrar o número, que é o quanto o seu corpo exerce de força sobre o chão, basicamente. Mas não necessariamente isso vai te dizer se você está avançando ou não. De uma semana para outra, não sei se isso já aconteceu com você em algum momento, pode ser que você perceba que não mudou nada na balança, mas que tem uma roupa que está cabendo melhor, que já não está apertando tanto, ou que está com caimento mesmo, mais bonito.
né? Que tem alguma coisa específica sobre o seu corpo que você está conseguindo admirar um pouco mais. Pode ser que não mude na balança, mas que você se sinta menos inchada. Então a gente também precisa de outras coisas para conseguir fazer essa avaliação, outras métricas. Pode ser também peso na balança, a gente pode fazer bioimpedância, e aí se você tiver um lugar confiável para poder fazer esse exame, né? Ou até o exame de dobras. A gente pode fazer por foto esse acompanhamento, né? Comparar primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. A gente pode fazer por roupa, escolher uma peça de roupa específica e ver, tava um pouco mais apertado no início, agora tá caindo melhor, ou agora já nem cabe mais. A gente pode buscar outros elementos que vão trazer pra gente esse acompanhamento, essa mensuração da evolução. Uma coisa que eu acho que não vale a pena de jeito nenhum a gente fazer em processo de emagrecimento é deixar de estar com as pessoas que a gente ama, deixar de fazer as coisas que a gente gosta, só porque a gente está em processo de emagrecimento. Eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, de dizer, hoje eu não vou comer isso, hoje eu vou, não, já comi, né, não vou comer na festa do trabalho, eu já comi em casa, né, negar mesmo comida. Às vezes a gente tá num lugar legal, com pessoas legais, né, ou até festa de criança, mas eu não acho que vale a pena a gente abrir mão de uma coisa que é tão preciosa, que são as nossas relações pessoais, né, e as nossas relações íntimas, por medo da comida. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com a comida, é aprender a escolher, conseguir decidir, sabe? Hoje eu vou encontrar essas pessoas e eu vou, antes de sair de casa, escolher o que é que eu vou pedir nesse lugar, ou eu vou comer antes de sair de casa, e chegando lá, eu peço só uma entradinha, fico ali. Conseguir tomar decisões conscientes para que a gente consiga aproveitar o momento que é com as pessoas. A gente não se reúne pela comida, a gente se reúne pelas pessoas, pela comemoração de um aniversário, de uma promoção, porque alguém passou no vestibular, porque alguém foi reconhecido por alguma razão. A gente tá com as pessoas que a gente ama e a gente precisa nutrir essas relações. A gente não pode se isolar por medo do que é que pode acontecer. A comida não vai te atacar. Se você tiver muita dificuldade, esse é o momento que eu digo pra você, procure ajuda. Na terapia, a gente consegue trabalhar diretamente tanto essa questão do medo da comida, como o controle, né, do meu comportamento. A gente chama isso de controle inibitório. Aí eu consegui falar assim, não vou fazer isso. Exemplo completamente aleatório. Tô olhando pro meu telefone agora. O que me impede de ir lá, pegar e começar a rolar a rede social e ficar lá 3 horas perdida no telefone? Eu não vou fazer. E o que eu preciso desenvolver para eu dizer, eu não vou fazer? Por mais que seja difícil, por mais que seja um processo, por mais que o comportamento automático não seja esse. Mas é possível a gente aprender e não abrir mão daquilo que é importante pra gente, que pode ser algumas relações pessoais, alguns contatos, algumas conexões. Continuando. Respeite os seus limites, tanto os físicos quanto os emocionais. Então, não quero que você vá treinar se você estiver doente, ou que você faça treinos extenuantes a ponto de você se lesionar, ou que você não entenda que num dia que você está mais triste ou mais ansiosa, que você não pode treinar ou não dá conta de treinar, e que isso não te gere culpa. Eu quero que você aprenda a entender os seus limites físicos e também os seus limites emocionais. E aí, se a gente fala sobre limite, eu também gostaria que você pensasse sobre a comparação com as outras pessoas. Então, a nona coisa é, tente ao máximo não se comparar. Não é todo mundo que está partindo do mesmo lugar, não é todo mundo que está usando as mesmas ferramentas, e não é todo mundo que vai chegar no mesmo ponto, no mesmo ritmo. Exatamente pelas primeiras questões. Então, respeita o seu processo, use aqueles métodos que a gente criou para mensurar a sua evolução, para mensurar a sua evolução. Não para comparar a sua evolução com a da fulana, com a da ciclana. Até porque, se essa pessoa estiver lançando mão de estratégias que são muito rígidas ou que são muito extremas, pode ser que, inclusive, isso faça com que você se compare, porque provavelmente essa pessoa vai ter um resultado mais rápido, mas isso não quer dizer que essa pessoa vai conseguir suportar o pós, que ela vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E pode ser, e assim, a tendência que isso aconteça, né, é que pessoas que fazem comportamentos que são muito extremos, dietas, né, readequações aí de rotina que são muito extremas, que sejam pessoas que venham a voltar a ganhar algum peso, pode não ser todo, mas que ganham algum peso depois, porque elas fizeram coisas que não são sustentáveis para a vida inteira. Gente, pensa comigo, o resto da sua vida vai ter pão na padaria, vai ter chocolate, vai existir McDonald's, para sempre. O ideal é que a gente aprenda como lidar com essas coisas. E não que a gente exclua completamente da nossa vida, e que a gente se torture toda vez que a gente passa na frente da padaria e sinta o cheiro do pão. Faz sentido? E por último, não desconsidere, ou seja, considere as suas emoções nesse processo. A gente precisa conseguir entender que quando a gente está triste, ansiosa, desmotivada, a gente vai ter um impacto no nosso comportamento alimentar. E o quanto mais a gente tiver facilidade de entender o que a gente está sentindo, mais a gente consegue cuidar do que a gente está sentindo
E a chance de a gente descontar isso na comida é menor. Porque eu sei que, por exemplo, se eu correr, eu posso me sentir melhor. Se eu ligar pra um amigo, eu posso me sentir melhor. Se eu colocar uma música e dançar, eu posso me sentir melhor. Se eu comer, talvez eu me sinta momentaneamente melhor, mas pode ser que eu sinta culpa depois. Pode ser que eu me puna e pule refeições depois, fique muito tempo sem comer depois. E aí volta em todos os mecanismos que são de compensação que a gente citou aqui hoje no vídeo, mas que no fundo não são saudáveis. E se você tá com muita dificuldade, de verdade, de lidar com a comida, se você tem essa sensação de que você não controla esse comportamento, procura ajuda. É importante que você aprenda a desenvolver essa relação com a alimentação que seja mais produtiva, que seja mais saudável, que seja mais gostosa, a gente vai comer pelo resto da nossa vida. A gente precisa fazer com que esse comportamento não nos fira, com que isso não nos gere estresse, tá? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo e também vou deixar o link do vídeo que eu me baseio para fazer toda essa série de vídeos sobre emagrecimento, tá? A gente tá falando sobre emagrecimento baseado em comportamento alimentar, basicamente, né? Não sou nutricionista, não vou passar em nenhum momento nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de programa alimentar, não é essa a minha intenção. Mas eu quero fazer com que você pense sobre a comida de um jeito que seja, no mínimo, menos estressante. A gente se vê na próxima.